porque não foi assim, tipo, oi mãe, eu sou lésbica, ela fez, ai filha, que incrível, eu te amo. Não foi um pouco isso não, viu? Oi, se você não me conhece ainda, eu sou a Larissa, a lésbica crente. E no vídeo de hoje eu quero trazer alguma coisa pra aquecer o nosso coraçãozinho, porque nem só de luta a gente é militante, não é mesmo? Eu passei a minha adolescência inteira meio que camuflando a minha sexualidade, era uma coisa que a gente não falava em casa, então meio que não existia. Só que quando eu fiz 18 anos, quando eu comecei a namorar com a Ingrid, eu tomei a decisão de que não seria mais assim. Então, quando eu chegava em casa com uma rosa, ou algum presente, ou quando eu ia sair, eu falava que ia sair com a Ingrid, falava que tinha recebido da Ingrid, e assim por diante. Só que, tipo, quando a minha mãe conheceu a minha mulher, e conheceu a minha igreja, porque foi, tipo, meio que junto no mesmo dia, não foi muito bom, não é mesmo? Acho que, né? E ela, tipo, não conseguiu entender que era uma igreja inclusiva e que, tipo, era uma igreja, não era outro tipo de religião. E, tipo, só pra dar uma contextualizada, minha mãe, ela é cristã, ela sempre foi cristã. Só que, tipo, ela nunca foi aquelas fervorosas que vai na igreja todos os domingos, que faz a obra, essas coisas. Ela só ia e acredita em Deus. É basicamente isso. Só que, tipo, né, todo mundo sabe que a condenação aos homossexuais ela existe. Você não precisa ser crente fervoroso pra você achar que os homossexuais vão para o inferno. Enfim, quando ela conheceu a minha igreja, conheceu a minha mulher, ela ficou... Falou várias bostas pra mim e foi horrível. Mas eu segui o baile e segui acreditando que um dia ela me aceitaria. E... assim, basicamente o que eu fiz foi ser eu mesma e eu parei de me camuflar como eu fazia na adolescência. E aí, com o passar do tempo, tipo, ela conseguiu entender e respeitar a minha relação com a Ingrid. A Ingrid frequentava a nossa casa, ela vinha aqui na casa da minha mãe, no almoço de domingo. Só que eu não podia falar amor, eu não podia falar meu bem, eu não podia tocar na mão da Ingrid, qualquer coisa que demonstrasse que a gente era um casal, tipo, ela ficava estranha. Tipo, ela fechava a cara, ela saía de perto, ela... tipo, se era um dia que a Ingrid ia dormir aqui, por exemplo, a gente tava na sala e aconteceu alguma coisa azeda, aí ela, tipo, pegava as coisas dela e ia pro quarto, ficava lá, ficava fechada. Então, não rolava aceitação ainda, né? Rolava um respeito, assim, por quem eu era, pela Ingrid e tudo mais. Só que aí, tipo, foi passando o tempo e ela foi percebendo que a nossa relação era uma relação construída em amor, em muita união, que a Ingrid cuidava muito de mim, que eu cuidava muito dela. E aí eu fui morar com a Ingrid, eu morei com a Ingrid, nós duas juntinhas, durante 2 anos e meio, mais ou menos. E aí eu acho que isso foi ficando mais forte, mais claro pra minha mãe, que a nossa relação era uma relação estável, uma relação boa, que as duas faziam bem uma pra outra. E também começou a entender um pouco mais do lance da minha igreja e tudo mais. Há mais ou menos 1 ano a gente veio morar aqui com a minha mãe e, tipo, isso foi ficando ainda mais forte pra ela, né? Porque ela foi vendo a nossa relação e tudo mais. E também começou a entender muito mais sobre a nossa igreja, porque ela começou a perceber a nossa efetividade, as coisas que a gente fazia e que a gente se dedicava muito a Deus e a todas essas coisas. E, tipo, tem 2 pastoras, nossa, que são os nossos amorzinhos, a pastora Cintia e a pastora Natália, que elas vieram aqui em casa algumas vezes, elas dormiam aqui pra poder ir pro culto no domingo e tudo mais. E aí a minha mãe, tipo, se apaixonou por elas e ficou, meu Deus, mulheres incríveis, ela adora as minhas pastoras. E quando chegou no final do ano, sempre na igreja tem, tipo, o culto da virada, sabe? O culto que a gente passa na igreja, o culto do ano novo e tudo mais. E eu convidei minha mãe pra ir. E, tipo, como eu falei, quando ela conheceu a minha igreja, não foi muito legal, assim, sabe? Só que aí eu falei, senti no coração de chamar minha mãe, ela falou assim, eu vou, beleza, eu vou ir. E aí ela foi com a gente, tipo, ela ficou super feliz. E contextualizando mais uma vez, a minha igreja é inclusive. Então tem viado, sapatão, trans, minha filha, todos LGBTQIA+, tem naquela igreja. E ela ficou super feliz, e ela ficou super querida, e ela abraçava as pessoas, e ela conversava com as pessoas. E tem um momento, né, do culto da virada que você tem que ficar com a sua família, que é o momento da oração. E ela ficou com a gente, assim, tipo, bem juntinho. A gente tava no altar e ela ficou bem juntinho, assim, ela abraçou a gente com muito amor, assim. E eu senti no meu coração muito forte, assim, a aceitação dela naquele momento. E depois disso, depois do culto da virada e tudo mais, esse ano agora, né, a gente começou a conversar mais abertamente sobre o nosso casamento, por exemplo, o que a gente quer, como a gente sonha.
a gente fala sobre os nossos filhos e ela não ficou mais estranha. Oh, maravilha! E aí, tipo, a gente começou a perceber essa aceitação real dela, assim, sabe? De, tipo, dela tratar a Ingrid como filha e com, tipo, com uma forma muito querida, assim, com muito, muito amor mesmo. E dela falar assim, tipo, porque os filhos de vocês, e não só, tipo, os filhos da Larissa, ou não falar sobre filhos, não. Ela começou a falar os seus filhos, porque quando vocês casarem, o casamento de vocês, então, tipo, cerca... Incrível, sabe? Assim, esse vídeo foi mais pra contar essa experiência pra vocês, de como foi, né? Porque não foi assim, tipo, oi mãe, eu sou lésbica. Ela fez, ai filha, que incrível, eu te amo. Não foi um pouco isso não, viu? E aí, tipo, falar pra vocês, cara, isso vai acontecer, sabe? Tenham fé que isso vai acontecer, porque Deus, ele tem uma promessa de família pra gente. Quando ele criou a gente, ele pensou em tudo, inclusive que você ia ser lésbica. Então isso não tá errado, tá? E em algum momento eu creio que ele vai fazer com que a sua família te aceite, te ame como você é. O principal, assim, pra mim, que eu fiz e que foi muito importante pra essa aceitação, foi eu mostrar pra minha mãe que eu não tinha mudado, que eu continuava sendo uma mulher de Deus, que eu continuava buscando, que eu continuava orando, e que eu era filha dela, que eu sempre fui, sabe? A única diferença é que, né, eu não sou como ela esperava, hétero, graças a Deus, não é mesmo? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contem aqui pra mim nos comentários as experiências de vocês com aceitação. Eu sei que é um ponto muito delicado, que muitas vezes é gatilho pra gente, porque não são todas as famílias que aceitam, não são todas as mães que aceitam, mas eu creio que isso um dia vai acontecer na sua vida. Conte com a gente, conte comigo, conte com o meu inbox, que tá sempre aberto para você mandar mensagem se você estiver passando por algum momento difícil. Posso orar por você, posso te dar palavras amigas, posso te contar piadas bobas, porque essa é a Larissa, para te fazer sorrir. Ah, e para você, caminhoneira, também tem uma referência desse lance de aceitação. O próximo vídeo vai ser sobre a Ingrid, caminhão crente, minha mulher maravilhosa. Ela vai falar como foi a aceitação da mãe dela, porque é outro rolê, outras fitas, gente, mas foi perfeito do mesmo jeito, porque Deus, ele é perfeito, ele faz tudo perfeito. Mas fiquem atentas que vai rolar um vídeo da Ingrid falando sobre como foi o lance da aceitação da mãe dela, sendo uma mulher caminhoneira, né, gente? Então é isso, nós por nós, esse mês é nosso.